Pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. Aqui quem fala é o professor Emerson e hoje nós vamos estar trabalhando com o princípio fundamental de contagem, ainda nesse período de revisão dos conteúdos do semestre passado. É um método que utilizamos para resolver problemas de possibilidades sem precisar da análise combinatória. O que é análise combinatória? Aquelas questões, aqueles problemas que nós temos de fazer combinações e ver quantas possibilidades de formação nós temos. E aí muitas vezes a gente tem que fazer aqueles desenhos da árvore, de diagrama, tudo, fazendo as combinações e depois contar quantas possibilidades nós temos. Tem exercício que é tranquilo para isso. Se você tiver um problema falando que uma pessoa tem 3 camisas e 2 calças para usar, você faz o desenho das combinações tranquilo. Mas tem exercícios, tem problemas que são bem mais complexos e aí fica uma coisa muito grande e aí não compensa. Você vai ter que gastar muito espaço, muito tempo e a chance de errar é grande, porque a gente nunca sabe se nós fizemos todas as combinações possíveis. E aí nós temos o princípio fundamental de contagem que, em certas literaturas, aparece como princípio multiplicativo de contagem. Então podemos encontrar assim também. E ele é esse método que nos ajuda na resolução desse tipo de problema. Coloquei 3 exemplos, onde vai aumentando o nível de dificuldade de um para o outro. Bom, vamos lá. Exemplo 1. Renata tem 4 canetas de cores diferentes para escrever a palavra amor. De quantas cores ela pode escrever essa palavra? Então, o que é o seguinte, ela tem 4 canetas, 4 cores distintas, diferentes, para escrever a palavra amor, que tem 4 letras. Isso quer dizer que cada letra tem que ser de uma cor diferente, não pode repetir. Se a letra A escreveu com a caneta vermelha, nenhuma das outras pode ter essa cor. E aí ele quer saber de quantas maneiras, o exercício quer saber de quantas maneiras, de quantas cores ela pode escrever essa palavra. Então fica assim, ó. Para a letra A, ela tem 4 opções de cores. Vezes. Para a letra M, ela já tem 3 opções. Por quê? Porque aquela cor que ela utilizou na letra A não pode repetir mais, então já sobrou 3 opções. Vezes. Para a letra O, ela só tem 2 opções. Por quê? Porque ela tem 4 cores, mas ela usou uma para a letra A, outra para a letra M, sobraram 2. Vezes. Para a letra R, ela só tem uma opção de cor, que é a que sobra, porque ela tem 4 cores. Ela utilizou uma para a letra A, outra para a letra M, outra para a letra O. Se ela usou 3 cores, sobrou uma. E aí nós realizamos a multiplicação. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1, 24. Então ela tem 24 possibilidades de escrever a palavra amor com essas 4 opções de cores que ela tem. Outra forma seria a gente fazer a combinação. Aí o exercício ele ia informar as cores que ela teria e você colocaria. Começando com uma cor, fazendo as combinações, a gente perde tempo, gasta espaço e com o princípio fundamental de contagem nós ganhamos tempo na resolução do problema e espaço também. E a chance de acerto aumenta, porque é mais simples, é mais tranquilo, é mais prático. E aí pensando numa prova como um Enem, como um vestibular, ou até mesmo uma prova de concurso, você resolvendo um problema a partir desse princípio, você ganha tempo em outras questões mais complexas. Então, muito bom esse princípio, nos ajuda bastante na resolução desse tipo de problema. Olha o exemplo 2. Quantas senhas com 4 algarismos diferentes podemos escrever com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Então, ele deu de opção os algarismos de 1 a 9. Então, nós temos 9 algarismos aqui, porque o 0 não aparece, então nós temos 9. O que nós devemos ficar atento? Ele quer saber quantas senhas com 4 algarismos, então nós vamos ter a senha, nesse formato aqui, ó. A senha ela tem 4 algarismos. Muitas pessoas
põe a data de nascimento já, né, que tem 4 algarismos. Só que aqui fala que os algarismos têm que ser diferentes. Então, aquele que vem aqui, ele não pode repetir depois e assim por diante. Então, como que vai ficar o meu cálculo utilizando o princípio fundamental de contagem? Para essa primeira senha, eu tenho 9 opções, que é de 1 a 9. Para a segunda parte, para o segundo dígito da senha, eu já vou ter 8 opções, porque aquele algarismos que eu usei no primeiro dígito, eu já não posso repeti-lo aqui. Então, eu já tenho 8 opções. Para o terceiro dígito, eu vou ter 7 opções. Por quê? Porque são 9 algarismos. Mas eu tenho que tirar o que eu usei no primeiro dígito, o que eu usei no segundo. Então, de 9 algarismos, restaram 7 para cá. E para finalizar, para o último dígito eu tenho 6 opções. De 9 algarismos eu usei um aqui, outro aqui, outro aqui. Então você já descarta 3, sobram 6. E aí vai ficar aqui, ó, 9 vezes 8, 72. 72 vezes 7, vamos fazer aqui rapidinho. 7 vezes 2, 14, sobe 1. 7 vezes 7 dá 49, vezes 1, 50. 504 vezes 1 não, mais 1, 50. 504 vezes 6. Aí a gente finaliza aqui. 6 vezes 4, 24 sobe 2. 6 vezes 0, 0. 0 mais 2, 2. 6 vezes 5, 30. 3.024. Então a resposta. Nós temos 3.024 possibilidades de formar uma senha de 4 dígitos, utilizando os algarismos de 1 a 9, sem repetir nenhum algarismo na senha. Então, letra C, 3.024 opções de senha. Para finalizar a nossa videoaula, o exemplo 3, que é um exemplo mais complexo, né? Esse exemplo ele é uma questão que caiu no vestibular da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Newton possui 9 livros distintos, todos são diferentes, não tem nenhum repetido, sendo 4 de geometria, 2 de álgebra e 3 de análise. O número de maneiras pelas quais Newton pode arrumar esses livros em uma estante, de forma que os livros de mesmo assunto permaneçam juntos é. Então ele quer saber de quantas formas ele pode organizar esse livro na estante, de forma que os livros de mesmo assunto permaneçam juntos. Então eu não posso ter um livro de geometria, outro de geometria, vir um de álgebra e vir outro de geometria depois. Não. Todos de geometria têm que estarem juntos, todos de álgebra têm que estarem juntos e todos de análise têm que estar juntos. Todos, né? Dessa forma que o exercício quer que nós organizamos. Então vamos lá. Primeiro, geometria. Quantas possibilidades de organizar os livros de geometria eu tenho? Aqui fala que ele tem 4. Então, para o primeiro livro, eu tenho 4 opções. Para o segundo livro, eu tenho 3 opções. Para o terceiro livro, eu tenho 2 opções. E para o quarto livro, eu tenho uma, que é o que resta, né? Então, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então, nós temos 24 opções de organizar os livros de geometria. Agora, eu vou para os livros de álgebra. De álgebra é tranquilo. A gente nem precisa fazer a conta, se não quiser, né? Por quê? Porque ele tem apenas 2 livros. Ele tem apenas 2 livros de álgebra. Então, quantas possibilidades nós temos? 2, né? Por quê? Você vai ter 2 opções para o primeiro livro, ou é um ou é outro. Para o segundo livro tem só uma, que é o que sobrou. 2 opções de organizar os livros de álgebra. E para finalizar, os de análise. De análise, ele tem 3 livros de análise. Então, fica assim, para a primeira opção para o primeiro livro ele tem 3 opções, para o segundo livro ele tem 2, e para o terceiro ele tem só uma, que é o que resta. 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6. Nós temos aqui 6
possibilidades de montar os livros de análise. Agora, como que a gente descobre qual é a alternativa correta? Quantas formas de organizar essa estante de forma que os livros de geometria fiquem juntos, de álgebra fiquem juntos e de análise fiquem juntos? Basta a gente multiplicar esses resultados aqui, ó. Eu tenho 24 opções para geometria, vezes 2 opções para álgebra e 6 opções para análise. Nós vamos ter 24 vezes 2, que dá 48, 48 vezes 6. 6 vezes 8, 48 sobre 4. 6 vezes 4, 24, mais 4, 28. 288 possibilidades de organizar essa estante de forma que os livros de geometria fiquem juntos, de álgebra também e de análise também. E aí tem várias formas. Pode vir primeiro os de geometria, aí você tem 24 opções, depois de álgebra, então de álgebra pode vir primeiro. O fato é 288 opções, resposta é a letra A. O princípio fundamental, ele nos ajuda nesse tipo de problema, porque pensa, a gente fazer o desenho de todas as possibilidades, não tem condições, né? E aqui a gente ganha tempo e espaço em uma prova de vestibular, como foi essa daqui, essa questão na prova de vestibular, a gente fez rápido, ganha tempo em outras questões e nos ajuda. Então aqui finalizo a minha videoaula, né? Vocês podem tirar print da tela. Qualquer dúvida que vocês tiverem na resolução de exercícios, podem me procurar, estou à disposição. Fiquem com Deus. Até a próxima.